Bom dia, alunos! Bem-vindo à aula de hoje de Geometria e Desenho Geométrico, tá? Estamos entrando hoje com um conteúdo novo, semelhanças de figuras, polígonos semelhantes e homotetia, tá bom, gente? Conteúdo novo aí de Geometria, tá? Bom, semelhança de figuras. O que fica ser uma semelhança de figuras? Né? Figuras semelhantes aí. Figuras semelhantes, gente, exemplo, duas figuras elas são semelhantes se geometricamente iguais. O que significa geometricamente iguais? Elas têm o mesmo formato, tá? Ou seja, uma delas é uma ampliação de outra, a não ser que elas tenham o mesmo formato, mas que uma delas seja ampliação da outra, né? Da origem, né? A figura aqui, nós temos a figura aqui original, né? E aqui nós temos a ampliação dessa figura original, né? Isso significa que essa figura aqui, ela é a mesma, né? Sendo que tá havendo que aí uma ampliação da original, tá? Daí elas são semelhantes, elas são iguais. Por quê? Tá havendo somente um crescimento, uma ampliação da mesma figura, sendo que elas são iguais, tá bom? Elas não vão deixar de ser iguais só porque aqui, olha, tá havendo um crescimento, tá? Uma ampliação. Nesse outro caso aqui, essas duas figuras aqui, elas não são semelhantes, tá? Tá vendo aqui, ó? Elas não são iguais, tá? Elas não têm o mesmo formato, tá bom, gente? Então, aqui nesse caso aqui, elas não são iguais e nesse caso aqui, elas são iguais, tá ok? Razão de semelhança. O que é essa razão de semelhança? A razão de semelhança, gente, numa ampliação ou numa redução, a ampliação é num crescimento, né? Numa redução é numa diminuição, tá? Há uma proporcionalidade direta. Essa razão de semelhança tem que haver uma proporcionalidade, tá? Um crescimento proporcional ou uma diminuição, uma redução proporcional, tá? Entre os lados correspondentes, tá? Nesse caso aqui, nós temos as figuras, olha, de dois retângulos. Nós temos aqui dois retângulos. Temos o retângulo original, né, uma figura original, e a figura obtida por ele, havendo aqui uma ampliação proporcional, tá havendo um crescimento proporcional. Essa semelhança proporcional, gente, é uma razão de semelhança, onde a respectiva constante de proporcionalidade dá-se o nome de razão de semelhança. Obtém-se tomando a razão entre um comprimento da nova figura, como eu acabei de dizer, né? E de respectiva figura original, dessa respectiva figura original aqui. Então, o que vai ser a razão? A razão vai ser esse valor proporcional de crescimento ou de uma redução, né, de uma figura original, tá? Então a razão, ela vai ser o comprimento da figura obtida dividido pelo comprimento da figura original, tá? Então nós vamos pegar o comprimento da figura obtida, tá vendo aqui, ó? Que aqui eu tenho aqui a minha largura, né, de 6 centímetros, e nós temos aqui da figura original 3 centímetros. Então, vamos ver qual é a razão de proporcionalidade, né? Qual foi o valor de crescimento? Esse número de crescimento foi de quanto, né? Tem que ser proporcional. Então, eu tenho aqui a minha razão na fórmula, né? Que vai ser igual à medida da figura obtida sobre a figura obtida da figura original. Então, o que vai acontecer? 6 dividido para 2, que é igual a 2. Então, minha razão de semelhança, tá? Ela foi ampliada numa razão 2. Isso significa que a minha figura obtida, ela é o dobro da minha figura o quê? Original, tá bom, gente? Ela é o dobro, ela dobrou de tamanho, né? Ela ampliou, ela fez o quê? Ela dobrou de tamanho. Então, eu tenho o quê? Razão 2 de ampliação, tá bom, gente? É a mesma figura, tá?
nós temos aqui, olha, a mesma figura, sendo que aqui no mesmo formato, né, graficamente, só que aqui ela apenas foi ampliada, tá? Foi ampliada, teve um crescimento que proporcional, tá legal? Semelhanças de figuras aqui, um outro exemplo aqui, eu tenho dois quadrados, né, representados ao lado, são semelhantes, né? Tá vendo aí o que? Um crescimento proporcional. Esse retângulo aqui, olha, ele está aqui, ó, crescendo proporcionalmente, né? O que eu vou fazer para saber que razão, né? Está vendo um crescimento, uma ampliação? Vamos ver em que razão que cresceu, tá? Então, o que a gente vai pegar? Vai pegar o quadrado B, né? Aqui, olha, a medida do quadrado B dividido pela medida do quadrado A, tá? Que eu vou obter o que? Razão 2 também. Então, teve o que? Um dobro de tamanho, né? A ampliação que essa imagem aqui, ela dobrou de tamanho, né? Então, aqui, olha, o número 2 vai ser o que? Vai ser a razão, né, de semelhança na ampliação, tá bom, gente? Então, é só a gente dividir a medida uma das medidas aqui que está pedindo, né? Nesse caso aqui, a largura da figura obtida dividida pela largura da figura original. Eu vou obter o que? A razão, tá? Em que número que cresceu, né? Essa figura, por ser a mesma, ela ter o mesmo formato, ela apenas ampliou de tamanho, né? E o número da razão é que vai dizer aí, que vai determinar, tá? Em que valor que houve esse crescimento, né? Então, vamos lá, razão de semelhança, nós temos aqui um outro exemplo, tá? Nós temos a figura original e a figura obtida. Nesse caso aqui, olha, observe que a razão de original e a obtida, não houve nenhuma ampliação, não houve nenhuma redução, elas apenas são iguais, tá? Então, ó, 3 dividido para 3, olha, as medidas iguais, ela é igual, é a mesma figura, ó. Esse 1, a razão 1 significa que ela é o quê? A mesma figura, tá? Minha razão é igual a 1. Nesse caso aqui, eu tenho a minha figura original, tá? Agora tá vendo, ó, tá invertendo agora, eu tenho a minha figura original e aqui eu tenho a figura obtida. Então, a minha figura obtida é 3, a minha figura original é 6. Se a minha figura original aqui é 6, né? Nesse triângulo aqui, o que aconteceu? Ele reduziu de tamanho, olha, apenas diminuiu com o mesmo formato de triângulo, ele tem o mesmo formato, o triângulo é o mesmo, só houve uma redução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3, né, e vou dividir pelo 6. Eu sempre pego a figura obtida primeiro, vai ser o meu numerador da minha razão, e o denominador vai ser a figura original sempre, tá? Então, 3 dividido para 6, que vai dar 1/2, que vai dar meio. Então, a minha razão de redução aí foi de meio, tá bom, gente? De 1/2, olha, reduziu para 1/2, tá? Então, ela pode ampliar como ela pode reduzir, tá bom? Então, essa aí é a razão de semelhança. Processos de ampliação e redução de figuras, né? Nós temos aqui, olha, na malha quadriculada, né? Havendo aí também uma ampliação da figura obtida, né? Utilizando aí um ponto auxiliar, tá? Então, nesse processo, ele permite desenhar uma figura semelhante a outra dada, recorrendo de um ponto auxiliar. De um ponto auxiliar, olha, para a gente ter uma ampliação de uma figura recorrendo de um único ponto, né? Nós temos o quê? Uma transformação geométrica chamada de homotetia, tá? Então, nós temos aqui a imagem de homotetia, obtenção da figura semelhante por utilização de um ponto auxiliar. Quando nós temos um ponto auxiliar, né, temos uma profundidade, essa profundidade, ela pode te dar aqui, ó, um procedimento de uma ampliação ou de uma redução de uma figura, tá? Semelhanças de figuras, condições de 2 ou mais polígonos são ditos semelhantes. Nesse caso aqui nós temos polígonos semelhantes, né? Nós vimos que figuras são semelhantes e os polígonos também podem ser semelhantes, né?
Os polígonos, eles são semelhantes uns aos outros quando os ângulos correspondentes, eles forem congruentes, quando eles forem iguais, tá? Esses ângulos correspondentes têm que ser o quê? Iguais. As medidas dos lados correspondentes, eles têm que ser proporcionais, tá? Tem que haver aí uma proporção, tá? Nesse caso, é necessário satisfazer as duas condições. O que significa isso? Né? Os ângulos correspondentes terão que ser iguais, né? E os lados correspondentes também, tá? Eles terão que ser proporcionais, tá? Polígonos semelhantes nesse caso aí. Então, o que eu acabei de falar, nós vamos ver exemplos, tá? Então, aqui, olha, os ângulos, eles têm que ser iguais, tá vendo? Eles são congruentes. Os ângulos correspondentes, ó, esse aqui é correspondente com esse é correspondente com esse é correspondente com esse é correspondente com esse e esse é correspondente com esse. Então, todas essas correspondências terão que ser iguais, tá? E os lados terão que ser proporcionais. É claro que esse lado aqui não vai ser igual a esse, mas ele é proporcional, né? Tá vendo que é uma ampliação, olha. O que está acontecendo aqui, gente? Está dobrando de tamanho, né? Porque se você for multiplicar aqui, olha, todos esses lados aqui por 2, né? Eu vou dobrar o meu polígono. Eu tô dobrando ele de tamanho, mas ele em si, ele é o mesmo polígono, tá? Aqui eu tô multiplicando por 2, olha, eu vou ter 8. 2 multiplicado por 2, eu vou ter 4. 3 multiplicado por 2, eu vou ter 6. 2 multiplicado por 2, eu vou ter 4, né? Essa medida aqui eu não sei qual é, mas eu sei que tá vendo que os lados, eles são segmentos o quê? Proporcional. Isso que é proporcionalidade, tá, gente? É você ampliar, tá? E multiplicar todas as suas medidas por o mesmo valor. Você vai ter o quê? A mesma medida, sendo que ampliada, tá? Então, homotetia. O que é a homotetia, né? Nós acabamos de ver ali, então agora nós vamos ver a definição de homotetia. É a transformação, gente, que determina a figura ampliada ou a figura reduzida a partir de uma figura original, tá? Então, você está tendo aí, ó, uma determinada figura, né? Aqui, ela é original e ela tá vendo que uma ampliação dessa figura original, tendo aí o que, gente? Tendo um ponto denominado um centro, tendo um ponto aqui atrás, olha, através desse ponto tá sendo o que? Criada, tá vendo, ó, figuras, né? Tá tendo uma ampliação de figuras, enquanto maior vai abrindo, mais as figuras elas vão se abrindo, elas vão se ampliando, tá, gente? Através de um centro de homotetia, ou podemos chamar também de polo de homotetia, tá? Segundo uma determinada razão, o número que amplia ou reduz a figura original através desse centro, tá? Através desse ponto aí, tá? Nós podemos ampliar ou reduzir as figuras semelhantes, tá bom? Nós chamamos de homotetia. Então, nós já vimos o que é a homotetia, né? Nós podemos aí resumir, dizer que as figuras geométricas semelhantes, elas estão em homotetia, sempre que todos os pares de pontos também, gente, isso acontece. Quando todos os pares de pontos correspondentes ocorrem no mesmo ponto fixo chamado de centro de homotetia. Então, todos esses pontos aqui, olha, ele tem que ocorrer no mesmo ponto fixo, tá? A homotetia, ela pode ser direta ou inversa, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, as figuras de A e B, as figuras de A e B estão em homotetia direta, tá vendo? Da menor para maior. Os pontos correspondentes estão nas mesmas semirretas da origem F. Então, todos os pontos estão se correspondendo, tá? Diante de um mesmo ponto da origem, que é o F aqui. Então, todos os pontos estão se correspondendo, está havendo o quê? Uma ampliação da imagem, tá? Da figura, tá? Então, note que quando a razão, né, em módulo, ela é maior que 1, a homotetia será de ampliação, tá? Então, quando a razão, quando aquele númerozinho, quando houver a divisão e a razão ela for maior que 1, a homotetia é de ampliação, quando a imagem ela está se ampliando, né? E quando a razão ela for menor que 1, gente, ela está o quê? Reduzindo de tamanho,
tá bom? Então, quando for daqui para cá, ó, ela está reduzindo, e daqui para lá ela está o quê? Ampliando, quando for maior que 1, né? Então, gente, nós vamos ficar por aqui, tá? Dúvidas serão sanadas na aula, tá? Lá na aula, vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Nós vamos fazer os exercícios, tá ok, gente? Nós vamos entrar ao vivo para tirar mais dúvidas, para que eu possa também voltar aí com o conteúdo para aqueles que não conseguiram assimilar, tá bom, gente?